foi com essa. Pode ir, vó. Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de agosto de 2020, 18 horas e 30 minutos. Esta live tem como objeto levar algumas informações, alguns conceitos relacionados com o cristianismo e com o espiritismo. Mas esses conceitos se adaptam bem às criaturas do bem, aqueles que amam o próximo, que amam seus semelhantes e desejam o bem aos seus semelhantes. Mas para que se possa chegar a ter essa condição de ser essa pessoa do bem que ama seus semelhantes, é necessário que haja uma base de preparação. E essa base foi Jesus Cristo quem trouxe há 2000 anos atrás. E hoje nós escolhemos o tema fé, esperança e resignação. São 3 virtudes daquelas que Jesus ensinou, das muitas que ele ensinou. E essas virtudes são o alicerce da preparação que nós todos precisamos para atingirmos essa condição de sermos chamados de criaturas do bem. É importante que para entender esse tema tenhamos que fazer uma análise daquilo que é chamado de fé. Muita gente não sabe o que é fé. Acha que é algo abstrato, sem explicação e sem lógica. Mas a fé, ela é sinônimo de confiança. E quando nós falamos em confiança total, é quando a pessoa tem uma fé robusta, forte e bastante firme, né? A esperança, então, ela é significado de crença, de lealdade, de sentimento de firmeza, porque quando se tem esperança é porque se está com projetos, com uma meta, e se tem esperança dessas metas serem cumpridas. Quando se fala em resignação, então, é mais importante ainda que levemos em consideração, porque resignação é a obediência. Significa sofrer sem lastimação, sem reclamação, sem blasfêmias. Isso é resignação. Quando Jesus nos falou dessas 3 virtudes, ele nos disse que era importante que nos preparássemos para entrarmos no reino dos céus pela porta estreita. Porque a porta larga é aquela que leva a criatura à perdição. A porta larga, ela está aqui na terra, nas nossas existências terrenas. Quando percorremos a nossa jornada pela terra e vamos nos defrontando a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada situação, com situações onde nos é obrigado a fazermos opções. E essa porta larga, ela é fácil de passar por ela, porque a gente escolhe opções, muitas vezes, que não são éticas, que não são limpas, que não são puras, que não são sublimes, mas elas levam a criatura a se perder. Enquanto que a porta estreita, aquela que Jesus disse que é preciso aprendermos a passar pela porta estreita para termos acesso aos melhores planos divinos, ela é muito difícil de ser alcançada. Para passar por ela
é preciso se preparar. E essa preparação é exatamente quando construímos em nós a fé inabalável, a esperança imorredora e a resignação forte. Realmente, só aquele que seguir as pegadas do Mestre Jesus, aquele que praticar seus ensinamentos e que ser forte bastante para superar as dificuldades, passar por todas as provas e as expiações, através das múltiplas existências na Terra, é que vai conseguir essa condição de usufruir das bem-aventuranças, aquelas que Jesus falou, e que cada uma delas tem um significado. No Sermão da Montanha, Jesus falou bastante de bem-aventuranças. Se nós podemos compreender cada uma das bem-aventuranças, nós vamos verificar que muitas vezes nós estamos ainda não preparados para nos colocarmos condizentes com essas bem-aventuranças. Elas são promessas, cada uma delas é uma das promessas que Jesus fez de que lá na frente nós iríamos ter. Bem-aventurança significa bênçãos, significa prêmios, significa conquistar alguma coisa de bom. A fé e a esperança e a resignação são as virtudes básicas para conquistarmos um salvo-conduto para passar pela porta estreita e alcançarmos a vida nas escalas divinas, a verdadeira vida, depois do fenômeno chamado morte. E é exatamente para onde todos nós vamos, e para lá exatamente onde nós vamos por querer estar melhores do que aqui. Porque a Terra, a vida no planeta Terra é passageira, ela é sofrida, e a vida na Terra pode ser chamada de semelhante aos tempos que se pode permanecer no umbral depois de desencarnar, depois de completar a nossa passagem, a nossa jornada terrena em cada encarnação. Com fé, confiança total, fé inabalável, ganhamos a bem-aventurança prometida pelo Mestre, aquela que ele diz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Com a esperança ganhamos a bem-aventurança de quando Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Com a resignação, a obediência, sofrer sem lamentar, sem blasfemar, ganhamos a bem-aventurança, onde Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Como se pode ser humano construir em seu coração a fé inabalável? É conhecimento, é fé raciocinada, é livre-arbítrio, é força de vontade, é reforma íntima. Pedro, o apóstolo, em uma das suas falas, ele disse ao povo, na ocasião em que estava aqui na terra: eu venci a grande batalha contra mim mesmo. Essa é a grande batalha que nós travamos dentro de nós todos os dias. A batalha que nós fazemos para superar as nossas deficiências, para não praticar o mal e só praticar o bem. Porque o mal é aquilo que nós não queremos para nós. E o bem é aquilo que nós queremos para nós. Está implícito nas nossas consciências
E é fácil de definir o que é mal e o que é o bem, quando queremos encontrar essa explicação. Mas o medo do fenômeno morte e todas as dúvidas que nos assaltam, ela só pode ser resolvida, esse medo, essas dúvidas só podem ser resolvidas quando nós buscamos conhecer a verdade. Verdade foi o que Jesus deu o nome aos teus ensinamentos. Ele chamava de verdade, ele chamava de a boa nova, ele chamava também de outros nomes que ele deu para que as pessoas pudessem passar para frente. E essa verdade não é igual à nossa verdade, quando nós falamos uma coisa que é comprovada e quando nós falamos uma mentira que é algo que não se comprova. Essa verdade que Jesus chamou de verdade são as leis divinas. É tudo aquilo que não é obra do homem, que é obra divina. E no planeta Terra, se nós olharmos em torno de nós, em volta de nós, nós vamos poder ver tudo aquilo que é a criação do homem. E vamos ver aquilo que não é o homem que criou. É a natureza. A natureza é a criação do Pai. E Jesus disse, buscai e achareis, pedi e obtereis, abri, batei e abrir-se-vos-á. E ele disse também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa liberdade que ele garante que nós vamos ter quando conhecemos a verdade, é porque a verdade abre os horizontes para a nossa compreensão. E nós vamos descobrir exatamente coisas a nosso respeito que nós não poderíamos descobrir sem os ensinamentos profundos, em sua essência, daquilo que o Mestre trouxe para nós. O aguilhão nos pés e as algemas nas mãos do homem que é materialista impede que ele descubra a essência dessas verdades. E é por isso que as criaturas sofrem. A ignorância, a falta de conhecimento, faz com que nós acabamos construindo o nosso próprio sofrimento. Ao passo que é mais leve a existência, os problemas são são em menor quantidade e são mais fáceis de ser resolvidos na proporção em que nós nos preparamos para eles. Um exemplo, por exemplo, o materialista, quando desencarna uma pessoa querida, ele sofre muito mais do que o espiritualista, o espírita que acredita na imortalidade da alma. O materialista, para ele, tudo acabou. Para o espiritista, para o espírita, não acabou não, apenas mudou. Apenas houve uma mudança de dimensão. Tomemos, por exemplo, se tiver alguém da nossa família que se muda para o outro lado da Terra, e vai viver no Japão. E aí, nós não podemos ir até lá para visitá-lo. E ele também tem dificuldade de voltar aqui para nos visitar. Vai passar muito tempo sem esse encontro de novo. Nós vamos sentir como ele tinha morrido? Ou vamos sentir como ele estava lá em algum lugar? Nós vamos sentir que ele estava lá em algum lugar. A mesma coisa é o que desencarna. Nós sabemos que ele está lá em algum lugar, só não podemos ir até lá e ele não pode vir até aqui. Em tese, né? Porque já está provado que pode vir sim, né? E também nós podemos ir também. À noite, quando dormimos, o corpo dorme, mas nós, espíritos, podemos sair por aí e fazer as nossas viagens. E essas viagens, durante o sono,
muitas vezes propiciam encontros com pessoas muito amadas que se foram. Isso é uma das formas de consolo que a ciência espírita proporciona a quem estuda ela. Eu queria contar para vocês uma historinha muito interessante quando se fala em demonstração de amor, que o amor é a base de tudo. Havia uma garotinha de 7 anos de idade, mais ou menos, muito loura e de olhos azuis. E os pais dela haviam morrido. E ela ficou com uma irmã bem mais velha que já tinha seus 18 ou 19 anos, mais 10 anos mais do que ela, 11 anos mais. E essa irmã mais velha ia fazer aniversário. E a pequenina, sem falar nada para a irmã, foi até uma joalheria e olhou na vitrine e viu um colar de pedras azuis, muito bonitos. Entrou na loja com uma bolsinha contendo um punhado de moedas. Chegou para o dono da joalheria e falou assim: quanto custa esse colar? Ele disse: quanto você tem aí? Aí ela despejou as moedas no balcão, ele examinou e falou: para que você quer o colar? Ah, é porque minha irmã vai fazer aniversário. Eu quero dar essas moedas, esse colar para ela e eu tenho essas moedas. É bastante? O dono da loja, um cidadão muito caridoso, havia percebido que a menina estava vestida de modo pobre, sentiu que ali era uma oportunidade de fazer uma boa ação e disse para ela: essas moedas são bastante, eu vou embrulhar o colar. Foi lá e fez uma embalagem bonita e deu para a menina. A menina levou para casa e no dia seguinte entregou para a irmã, dizendo que era um presente de aniversário para ela. A irmã ficou muito preocupada porque avaliou aquilo e falou: como você comprou? Ah, eu comprei com as minhas moedas. Onde você comprou? Lá na joalharia. A irmã foi lá com a joia na mão e falou com o dono: olha, a minha irmã chegou pequenina lá em casa com esse objeto e disse que comprou aqui, mas ela não podia comprar isso. Como que o senhor vendeu para ela? O cidadão falou: o que acontece entre mim e o meu cliente é assunto muito pessoal. Ela comprou mesmo. Ah, mas ela não podia comprar. Mas ela comprou. E não falou para a irmã como a coisa tinha se passado. A irmã voltou para casa e ficou muito agradecida com a sua irmãzinha, mas aquela dúvida continuou com ela, né? Sem saber. Mas a verdade é que fica daí a importância, quando nós analisamos a atitude, né? A criança pequena, mas cheia de amor. A irmã com um senso de honestidade muito apurado. E o nosso irmão, o dono da loja, com uma atitude extremamente caridosa de querer aproveitar aquela oportunidade para praticar aquele ato de amor. Isso pode acontecer todos os dias para nós. Nós temos a oportunidade de fazer uma coisa caridosa, porque praticar o amor, e o amor é a caridade em ação, é o amor em ação, a caridade em ação, pode ser feito de 1000 maneiras, de 1000 formas, e muitas vezes nós não fazemos. Se nós ficarmos correndo atrás das nossas ilusões, porque a vida na Terra
é feita de muita ilusão. Quase tudo é ilusão. E nós corremos atrás das ilusões e deixamos de correr atrás das realidades. E por isso é que muitas vezes nós acabamos encontrando na ilusão o motivo do sofrimento, da dor, do desengano, da desilusão e muitas outras coisas, né? Mas para fechar essa minha mensagem para todos vocês, eu escolhi aí uma mensagem do livro Reflexões Doutrinárias. Autor Antônio Fernandes Rodrigues, um médium muito inspirado do nosso meio espírita. O título é A Regra Dourada. Não faça aos outros o que não queres que te façam. Buda, 620 a 543 a.C., já ensinou isso. Lao Tse, 604 a 531 a.C., também ensinava isso, foi um outro pensador sábio. Confúcio, ano 551 a 479 a.C., já ensinava isso. E Jesus, ano 1 a ano 33 depois de Cristo, também veio ensinar isso aí. Como vimos acima, a regra áurea foi transmitida há mais de 2000 anos por 4 grandes missionários: Buda, Lao Tse, Confúcio e Jesus. Entretanto, ainda não conseguimos assimilar tão fundamental ensinamento, base de toda evolução moral, lição simples, mas de difícil aplicação em virtude do nosso arraigado egoísmo. Devido à nossa teimosia em não querer vivenciar tal ensinamento, continuamos a sofrer as consequências dos atritos que provocamos, das paixões que nos dominam, das ambições que alimentamos. Será que ainda necessitamos de mais 2 milênios para nos tornarmos humildes e pacíficos? Operosos e desprendidos, honestos e caridosos? Até quando viveremos como brutos, como se ainda estivéssemos na época das cavernas? Embora tenhamos envolvido intelectualmente de forma espantosa, ainda agimos infantilmente no que tange à moral. Desprezamos todas as normas de boa conduta e nos lançamos no turvelinho das paixões rasteiras, sem nos preocuparmos com os prejuízos que disso possam advir, esquecendo-nos de que essas paixões são ilusórias, fugazes, que se esvaem como uma miragem sendo sucedidas pela frustração. Os espíritos superiores que reencarnam neste mundo em missão sacrificial para nos alertar sobre as consequências desse funesto comportamento, pregam num deserto, pois raros são aqueles que se dispõem a pôr em prática tais aconselhamentos, porque, como se disse o irmão Jacó, adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Mas, enquanto perdurarmos com essa visão estrábica das coisas, encontraremos a dor como instrumento corretivo, porque aquilo que plantamos, inevitavelmente colheremos, conforme determina a lei. Um dia, porém, nem que leve 10.000 anos, como acontece com alguns espíritos, conforme ensina André Luiz, encontraremos o caminho do bem, pois todos alcançarão a angelitude, amanhã ou num futuro distante, fatalmente. Sendo assim, por que não agirmos inteligentemente e não nos dedicarmos com presteza
aos ensinos desses abnegados mestres, aproveitemos a oportunidade que se apresenta, porque amanhã talvez estejamos num planeta mais atrasado devido à nossa incúria. É importante que consideremos que o planeta Terra hoje é um planeta de provas e expiação. E sendo um planeta de provas e expiação, ele ainda nos oferece todas as situações de dificuldade. A gente não reencarna aqui para viver as facilidades. A gente encontra dificuldade em quase tudo. Temos que cada dia superar as dificuldades para conseguirmos sobreviver fisicamente e evoluir espiritualmente. A verdadeira razão de estarmos no planeta Terra é evoluirmos espiritualmente. Só que as dificuldades para que a situação material aconteça fazem parte dos ensinamentos que nós temos que passar por eles, né? As lutas são necessárias. A própria dor que nós achamos que é ruim, ela tem uma finalidade. A dor nos ajuda a encontrarmos a nossa paciência, a nossa calma, a nossa serenidade. Se não fosse a dor, quando nós imaginamos um homem jovem, cheio de vida, cheio de saúde, uma conta bancária bastante alta, cheio de patrimônio, ele não sente dor nenhuma, então ele não sabe a dor do seu semelhante. Mas quando ele envelhece e que o inverno da vida chega e que as dores acabam, tá dando para ver? Aqui, quando o inverno da vida chega e as dores chegam, as doenças físicas, né? E a gente começa a ver, puxa, mas se eu sinto essa dor, meu semelhante também sente, né? E nessa hora a gente começa a avaliar melhor a maneira pela qual a gente vê a dor do outro, né? É justamente através da dor que nós vamos aprender também, né? Então, meus queridos, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a todos os que estarem vendo essa minha live despretensiosa, que eu faço com muito carinho, esperando que eu possa tocar o coração de algumas pessoas e ajudar, a consolar, a dar coragem para enfrentar os problemas. Que o Mestre Jesus abençoe a nós todos, agora e sempre.